temporizadorzinho na tela. Já Finalizou. era, já está online. Já botei no Instagram transmitir ao vivo. 18, 17. Boa. E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estamos aqui para mais um Amigos Talks, falando um pouco de mercado, tecnologia, o mercado pet, né, que muda tanto. Eu que estou aí no mercado pet há 20 anos, vi bastante dessas mudanças. E hoje eu estou super bem acompanhado aqui. Primeiro, eu sou Francisco Mack, eu sou fundador da Amigos e estou há mais de 20 anos no mercado com produtos inovadores, mas é tudo um ecossistema, né? E dentro desse ecossistema, a gente tem o Franklin, um amigo aí de longa data, da Pet Moura, ele vai se apresentar, e também o Lucas. Maravilha. Fala, Francisco. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos aí que estão conosco nessa transmissão. A gente fica muito feliz, né, de ter a oportunidade de estar aí participando desse evento. Amigos Talks. Até brinquei lá no vídeo lá, que chique, né, Francisco? Porque é sempre muito bom ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho, de trocar aí sobre o mercado pet. E aí, quando o Francisco falou, eu falei assim, cara, não vou sozinho. Vou acompanhado e muito bem acompanhado. E aqui está o Lucas Mendonça. Fala aí, Lucas. Prazer, pessoal. Sou o Lucas, um dos fundadores da Cresce Vendas. E a minha especialidade é em fidelização no varejo. E a gente está falando de venda ali recorrente, daquele cliente que compra sempre. E a gente tem ferramenta para poder engajar, fidelizar e trabalhar os dados, que hoje é essa preciosidade digital que são os dados. Então, contem comigo aí para um bate-papo. Quem a gente puder contribuir, nós estamos juntos. É isso aí, pessoal. Então, dando início aí, eu vou falar um pouco sobre o mercado pet. Eu acho assim, o mercado pet é um mercado grande, como todo mundo já sabe, mas ele muda muito rápido também. Então, o que eu gostaria? Eu gostaria de dar um panorama geral para quem está nos assistindo, para que entenda um pouco mais do que está acontecendo no nosso mercado. Eu sempre falo que no empreendedor, uma das coisas muito importantes é a visão de longo prazo, né? A gente sabe que existem altos e baixos, mas quando você tem uma visão de longo prazo, linear, a seta aponta para cima, né? E então eu gostaria de falar um pouquinho agora para vocês sobre o mercado pet. Para isso, eu trouxe uma apresentaçãozinha. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Estou compartilhando aí. Tudo certo aí, Franklin? Tá vendo o logo da Amigos? Franklin? Opa, voltei aqui. Deixa eu te falar, tá na tela. Tá na tela, é só colocar o modo apresentação para encher a tela. Então vamos lá, só vou perguntar. Primeiro, amigos é amigo e amigo em latim, né? E você tá vendo aí o mercado pet agora? Franklin, só para... Sim, Francisco, tá na tela, pode ir passando, tá bom? Perfeito, então. Então, pessoal, é o seguinte. Primeiro vamos falar o que é esse mercado, né? Esse mercado pet aí que a gente tanto fala. É um mercado gigante. A gente está falando de 160 milhões de pets. 160 milhões de pets no total. Aí você tem aí cães, né? Com um pouco mais de 62 milhões, muito passarinho, mais de 30 milhões de gatos. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa que eu acredito ser muito interessante, que é o quê? Que nós temos a terceira maior população pet do mundo. E gato, apesar de parecer pequeno, porque Gato, apesar de parecer pequeno, você tem aí de 2013 a 2018 um aumento de 8,1%. A gente que é engenheiro, a gente gosta de gráfico, né? Se você traçar um gráfico aqui, você vai ver que o vermelho, que é gatos, em crescimento, ele cresce mais que cães.
Na pandemia, deu esse boom, né, em ambos, né, de 2019 a 2020, onde cresceu muito o mercado pet, mas o cão, o crescimento foi diminuindo e o gato continuou crescendo. Então, esse é o primeiro insight aí para você que tem loja. O que é? A gatificação do mercado. Ou seja, o mercado cada vez mais está se gatificando. Ah, Francisco, mas o que é gatificar? Gatificar quer dizer que cada vez mais tem mais tutores de gato. Então, é um mercado menor, sim, mas é um mercado que cresce mais rápido. Então, fiquem atentos aí ao mercado de gatos, tá? Dentro do mercado pet, né, a gente tem aí, né, o faturamento da indústria. A gente sabe, você que tem pet, você que está no mercado, a gente sabe que a grande venda do nosso mercado vem do pet food, vem da ração, né? Quase 80% do nosso mercado, ele é de ração, tá? O mercado, esse é o da indústria. 78% é ração e petisco. Mas você tem o Pet Vet com 15% e o Pet Care. O Pet Care, você fala, pô, mas é um mercado tão pequeno, que tem 7% no Brasil, né? Esse dado aqui é um pouco mais antigo, ainda estava com 6%, porque é do IPO da Pets. Mas você vê que o mercado pet no Brasil ele tem 6%, enquanto nos outros países, na Europa, nos Estados Unidos, você tem mais de 20%, chegando a 30% na China. Então, é um mercado que hoje parece pequeno, com seus 7%, mas ele tem bastante coisa para crescer. E foi por isso que Estãozinho Chororó, tô brincando, na verdade, eu e o Henrique aqui do lado, começamos a Amigos. Então, nós começamos a Amigos baseado nessa crença e que vem se concretizando há 20 anos, que o mercado de acessórios, ele é o mais promissor dentro do mercado pet. Então, a missão da Amigos é melhorar a qualidade de vida do pet, do dono, através de produtos essenciais e inovadores. E aí temos uma linha grande de produtos, de fonte, brinquedo, comedouro, mas o pilar central, e aí eu acho que todo mundo tem que ver isso, que é um mercado gigante, é do bem-estar animal. Ah, Francisco, mas o que é o bem-estar animal? O bem-estar animal, ele é apoiado em 3 pilares, que é alimentação saudável, hidratação e atividade física. E aí que o jogo vira para o pequeno pet shop. Porque o pequeno pet shop médio, ele tem que vender valor, não produto. Porque para quem compra produto, é muito melhor comprar preço. E quem compra preço hoje, vai na internet, vai no autosserviço, e a loja, com seus custos, acaba ficando de lado. Mas quem vende valor, não. Quem vende valor, o cliente não troca, o cliente fideliza. E existem outros meios também de fidelizar através da tecnologia. Mas um dos grandes meios de fidelizar é através da informação. Então, é interessante quando a pessoa começar a conversar, falar, olha, o bem-estar animal, ele não ele é igual o bem-estar humano. Ele está baseado em 3 pilares, que é alimentação saudável, hidratação e atividade física. Alimentação saudável igual para o ser humano, hidratação igual ao ser humano, atividade física igual para o ser humano. Então, a pessoa vai se ver no pet, que é uma outra tendência, a segunda tendência que eu trago, que é o quê? A humanização do pet. Cada vez mais o pet deixa de ser um animal para ser um filho, para ser um membro da família. E dentro disso, esse membro da família, ele precisa, igual a nós, comer bem, se hidratar bastante e fazer atividade física. E com isso, baseado nesses 3 pilares, a Amigos construiu o seu portfólio com uma equipe muito bacana que está aí na foto, onde a gente sempre seguindo os princípios da amizade, da proatividade, humilde, focar no cliente, tanto o nosso cliente final, que é o cão, não é o dono, quanto no nosso cliente, você, dono de pet shop,
com autorresponsabilidade, sempre estudando e evoluindo, e gratidão, igual você que está nos assistindo. Mas tudo isso que eu estou te falando, Francisco, mas isso aí você inventou? Não, isso eu trouxe das minhas participações de feiras pelo mundo. Eu já tive mais de 3 vezes na Interzoo, expondo 3 vezes na Interzoo, que é a maior feira da Alemanha. Inclusive, já estive com o Franklin lá. Eu já estive na Superzoo, expondo, que é uma feira em Las Vegas. Já estive expondo agora em março, na Global Pet Expo, em Orlando. Já visitei a Pet Fair, em Xangai. E com isso, eu fui tirando todas essas insights, todas essas dicas que eu estou trazendo para você, dono de pet shop. Porque o que acontece lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, é o que vai acontecer no Brasil. Antigamente, em 10 anos, ultimamente, em 2, 3 anos. Porque a globalização está acelerando esse processo. E tanto prova disso que hoje a Amico já vendeu para 12 países. Na verdade, nós estamos exportando mês que vem para o 13º, que é o Canadá, que não está aí. A gente acabou de fechar um distribuidor no Canadá. E com isso a gente foi mostrando o que eu estou te falando, que é a humanização do pet. Fase 1, o pet estava no quintal. Fase 2, ele já vem para dentro de casa, ele já vem, mas na sala. E hoje nós estamos na fase 3, que inclusive a minha também dorme na cama. Então isso foi um passo a passo. Isso não aconteceu de uma vez. Isso foi gradual. E gradual foi acontecendo essa mudança. Então eu falei para vocês da gratificação do mercado, da humanização do pet. Agora eu vou te falar de uma evolução que você, dono de pet shop, tem que estar atento. Que é a evolução dos acessórios. Que é basicamente a mesma evolução que aconteceu na ração. A ração, lá no começo, quem já está no mercado pet há muito tempo, lembra que quem dominava era a pedigree, né? Todo pet shop tinha pedigree, era ração. Hoje é raro um pet shop ter pedigree, e se tem, está no fundo da loja. Por quê? Porque não tem margem, porque o autosserviço vende muito barato. Então a fase 1 da ração foi a fase do uso, onde o pet shop, que na verdade na época era agropecuária, né, foi virando pet shop, tinha que convencer o tutor, olha, não dá comida para o seu pet, dá ração. E essa foi a primeira fase, a fase do uso. Depois nós passamos para uma segunda fase, que foi a fase da qualidade. O pessoal vai lembrar aí da Eucanuba, que é mais velho de mercado aí, né? Aquela saco, esse ainda é um saco mais novo deles, mas o saco todo roxo. E aí o que era vendido? Não, peraí. Não é só a ração que você tem que dar. Você tem que dar uma ração com nível de proteína maior. Uma ração premium. Foi a fase 2, a fase da qualidade. E para onde foi a pedigree? O autosserviço, o volume. E a fase 3, que é a fase que a gente está hoje, na verdade a gente já está indo para 4, que eu vou falar, que não está aqui, é a da função. A Royal Canin começou raças específicas, uma ração só para Shih Tzu, uma ração só para Golden, uma ração e rações especiais. Olha só a evolução do preço, tá? Isso aqui é de hoje, tá? Na internet, se você fizer um shopping, você vai ter uma pedigree a R$ 8,90 o quilo. Na fase da qualidade, uma Eucanuba a R$ 24,00 o quilo. E uma super premium, isso eu estou falando do valor de saco grande, tá? R$ 47,50 o quilo. Então, conforme você vai evoluindo nas fases, você vai evoluindo no ticket médio também. Porém, é muito mais fácil você vender no preço uma ração pedigree do que explicar a necessidade de pagar 5 vezes mais numa Royal Canin, raças específicas. E hoje nós estamos na quarta fase que eu falei, que é a fase dos naturais. É uma fase que está começando na ração, né? Que é a ração natural, livre de conservantes. E aí você sobe ainda mais o ticket. E com isso, o especialista vai tomando o seu lugar. Ah, Francisco, mas isso aconteceu só no Brasil? Não, no mundo todo.
O mundo todo foi assim. E cada vez mais as fases anteriores vão para o volume. E isso aconteceu já a primeira e a segunda no mercado pet. A fase 1 era, vou usar um brinquedinho aqui, qualquer um, dou pro cão. Só que ainda tinha que convencer, falar, não dá essa havaiana usada, não dá essa garrafa pet com pedra, compra essa bolinha aqui de R$10. E aí o pet começou a aparecer. E aí foi para qualidade. Não, essa bolinha de R$10 acaba muito rápido, eu quero uma que dure. Fase da qualidade. Então, saiu da bolinha de R$ 9,90, foi para a bolinha de R$19,90 maciça. Só que aí o autosserviço percebeu, falou, putz, mas eu posso vender brinquedo aqui também. E o fase 1 já começou a sumir dos pets, ou deveria, né? Tem muita gente que ainda vende fase 1 aí. E hoje já estamos na fase 3. Que não, mas peraí, não é só uma bola que dura. Eu preciso dar uma crazy ball, que vai fazer ter uma alimentação lenta. Com isso, o meu cão vai ter o quê? O bem-estar animal, que eu falei lá atrás. Então, você tem também agregando valor. R$ 9,90, R$19,90, R$ 35,90. E estamos pulando para a fase 4. Dos naturais também. Olha, não, ó, tem que ser um wood, que é um mordedor da madeira do café. Ou ali, vamos ter um spoiler aí. Não, precisa ser um queijo do Himalaia, o queijo mais duro do mundo. E aí você passa também um acessório. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a diferença entre o especialista e o generalista. Tá? Do lado esquerdo, você tem um pet shop, onde está sendo vendida fase 2 e fase 3, que é o quê? Produto de qualidade e produto de função. Fase 1 não deve nem ter no seu pet shop, porque ele vai criar uma ilusão que você é careiro. Porque o fase 1 está onde? Olha eu aqui e o Bruno, que é meu assistente, visitando um supermercado para ver, ó, cheio de fase 1 aqui, ó. Cheio de produto barato. Aqui, ó, brinquedo pet em supermercado, ó, uma gôndola inteira de pet dentro do supermercado. Então, aonde que os grandes estão focando? Vê se você entra num grande e tem brinquedo fase 1, brinquedo de R$ 9,90, R$19,90. Você não acha mais. Mas tem brinquedo de qualidade ali, de 20 e poucos. E aí os brinquedos de função. E agora os naturais. Por que isso, Francisco? Por que os grandes fazem isso? Eles querem fazer isso? O que acontece? Não, eles são obrigados a fazerem isso. Por quê? Porque o markup é diferente. Você pega uma loja, um autosserviço, tá? O faturamento médio de um autosserviço é 9 milhões. O faturamento médio de uma loja, média, não é pequena, em produto, é 100 mil. O tamanho médio é 500 metros num supermercado, o tamanho médio é 100 metros quadrados numa pet shop de área de produto. Ou seja, essa pet shop, ela usa um markup de 1,82. Por quê? Porque ela vende R$1.000 por metro quadrado. R$1.000 por metro quadrado. Se isso fosse verdade no pet shop, ele ia faturar 500 mil. Mas não, ele fatura 9 milhões. Então ele fatura R$18.000 por metro quadrado. Isso dá 18 vezes mais que um pet shop por metro quadrado. O que faz isso? Ele pode usar um markup menor. Então, o markup médio de uma rede de autosserviço é 1,42. O markup médio de uma rede de pet shop é 1,82. Que isso dá 45 de margem, autosserviço trabalhando com 30. Mas olha a diferença. O carinha lá que vende o produtinho de R$10, você vai vender a R$18,20. O autosserviço vai vender o mesmo produto que ele não vai comprar a R$10, mas vamos fingir que ele vai comprar em maior volume, vai vender a R$14,20. Então você vai sair com a fama de careiro. Então nisso eu trouxe aqui, para finalizar, o que você, dono de pet shop, tem que priorizar. Você não é você não é um autosserviço. Então, o que você tem que fazer?
Priorizar atendimento humanizado. Pet shop é atendimento. Pet shop de bairro é especialista. Especialista ganha no atendimento. Então, fique de olho no atendimento humanizado, coisa que o autosserviço não tem. Fique de olho no preço mais baixo, tá? Ó, e até tem um cara que falou que na Petco e na PetSmart tinha bastante Kong. E é verdade. Por quê? Porque o Kong é um produto, foi o Bichos e Cia, porque o Kong é um produto focado no bem-estar animal, igual a Amigos. São produtos que, no atendimento humanizado, você consegue vender valor e não preço. A pessoa vai comprar o benefício, não o produto. Porque se a gente for brigar por preço mais baixo, olha aqui, o pet shop especializado nunca vai ter. O autosserviço vai. Só que ele pode ter um mix de produtos mais profundo do pet. Marcas como a Amigos, a Kong, que não vende no autosserviço. Você consegue ter uma experiência personalizada, com conhecimento técnico, estudar sobre o produto, explicar para o cliente. Mas você não vai conseguir ter preço por volume. Por isso, fique longe dos fase 1. Fique longe do pedigree, do brinquedo baratinho. Isso vai dar só uma fama de careiro. Procure o quê? Produtos de marcas especializadas. Como o próprio cliente disse, a Kong, a Amigos. O espaço pode ser otimizado para o bem-estar animal. Você é mais receptível ao pet. Tem supermercado que nem aceita que ele entre. Crie um relacionamento com o tutor. Conheça o cachorro pelo nome. E aconselhe ele sobre o bem-estar animal. Então, pessoal, é isso. Dá para virar o jogo. Desde que tenha um atendimento humanizado, procure um mix de produtos de especialista, tenha conhecimento técnico sobre esse mix, tenha produtos de marcas especializadas para que não tenha um autosserviço como Amigos, espaço otimizado para o bem-estar do cão, relacionamento com o tutor e aconselhamento sobre o bem-estar. E quando a gente fala de relacionamento com o tutor, aí o Franklin e o Lucas vão poder falar mais que eu. Então, você, dono de pet shop, vai aqui no QR Code agora, lê esse QR Code, tá? Ele está aqui. Ele é um sistema de atendimento ao cliente, mas ela também atende vocês. E ela está com uma campanha aí, só essa semana, que é o Pet Shop 10. 10 mais é 20. Ou seja, o seu pet shop vai ser nota 10 com 20% de desconto nos produtos Amigos. Ela tem ali um kit para fazer a sua loja. Entra no nosso Instagram, segue aí, @Amigos Inovações. E você vai ver lá, tem eu lá falando de um kit bacana, de uma ponta de gôndola que a gente pode fazer na sua loja só de bem-estar animal. Produtos da Amigos que incentivam a alimentação saudável, como o Rusca aqui da foto. Produtos que incentivam a hidratação. A Amigos hoje é líder em fonte de água, desde a mais simples, que é a Aquafert, até uma de barro de 2,5 litros, que é a Aquaclay aqui da foto. Brinquedos para o enriquecimento ambiental, o Pet Fit, o Pet Donut, Fundo do Mar, Crazy Ball, o Wood, mordedor da madeira do café. Escaneie agora esse QR Code, entre em contato, a Mariana vai te atender, vai te passar todos os dados. E é isso, pessoal. Vamos para cima e vamos entender agora, além de oferecer um produto de qualidade, como que a gente fortalece o relacionamento com o cliente. Muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Eu sei que não é fácil tirar um tempinho aí, né, para ver, para falar, mas espero que eu possa ter agregado um pouco dessa visão que eu tive ao longo dos 20 anos que eu estive aí, né, à frente da Amigos, visitando a Alemanha. Foi bons chopps aqueles, né, Franklin? E pude aí aprender e estou aí passando para vocês. Então, lembre-se, marca de especialista e relacionamento.
E aí, Franklin, o que vocês podem falar para a gente aí um pouco de relação? Maravilha, meu caro. Como você já puxou a conexão, falou relacionamento com o cliente, aí promoções, campanhas de diferenciação, enfim, já vamos passar a bola para o Lucas. Então o Lucas tá com você. Depois, no final, depois que do Lucas aí e tal, eu vou falar e aí a gente vai entrar com as perguntas. Tem alguns aqui para passar, tá bom? Lucas, com você aí, amigão. Boa. Então, boa noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde, né? Para quem estiver assistindo depois. Muito oportuno aí, Francisco, tudo que você disse, porque vai de encontro com um conceito bem atual de elevação de nível de consciência do cliente. Então, quando o cliente começa a optar por algo mais premium, mais natural, na verdade é que ele entendeu que o cachorro, o pet dele, qualquer que seja o animal, precisa de algo melhor, e se ele pode também. A gente tem que sempre lembrar que existe o fator econômico envolvido nisso. Mas, se a pessoa tiver nível de consciência elevado, de tudo que o Francisco falou agora, dos benefícios, aplicabilidade e tudo mais, ele compra sem achar ruim. Por quê? Porque o pet está no coração dele. Então, é um negócio que a pessoa gasta, né, faz aquele investimento ali, mas faz com amor. Então, é muito oportuno a fidelização nesse tipo de negócio, porque o dono está sensível a isso. O cachorro não é o melhor amigo do homem. Então, você conseguir com que o tutor seja o melhor amigo do seu pet, da sua pet house, é o caminho da fidelização. E aí eu vou compartilhar um conceito que a gente vem trazendo, bem interessante, que é justamente sobre nível de consciência. Mas, quando a gente fala de dados, tem uma outra coisa relevante para a gente poder falar, que é o CRM em si. Muita gente não sabe o que é CRM, já escutou CRM, mas o que é CRM? Não é Conselho Regional de Medicina. CRM é do inglês Customer Relationship Management, que no português é gestão do relacionamento com o cliente. Então, no fim do dia, o que a gente precisa, na real? É cadastrar esse cliente para fidelizar e, através dos dados de compra, de cadastro, conhecer o perfil dele, aí sim a gente consegue a adesão e a fidelização. Principalmente para indústria. Todos os produtos aqui, seja acessório, ração, todo esse mix de produto, o CRM colabora para o cliente poder melhorar o ticket e fazer um cross-sell, né, que é a venda de produtos com sintonia. Mas o que a gente pode esperar do CRM? 3 coisas bem simples, diretas. Fidelização, conhecendo o perfil do cliente. Imagina fazer uma pesquisa de satisfação e perguntar qual que é a raça do dog ou do cat. Aumentar as vendas com informação. E se perguntar o nome do cachorro ou do cat, né, do gatinho ou qualquer nome de animal, e você mandar uma campanha chamando o animal pelo nome. Como que gera conexão genuína isso? E, naturalmente, melhora a negociação com os fornecedores. Tenho certeza que o Francisco tem várias oportunidades para quem nunca comprou o produto. Para quem parou de comprar o produto. Um sorteio de 1 ano de ração para quem comprar no mínimo R$100 por mês. Então, tudo isso é possível fazer com informação. O apoio da Amicus é isso. Justamente auxiliar o varejista nessa recomposição de margem, mas dando desconto para o cliente certo. Esse é o principal. Qual que é a lição desse tópico aqui de agora? Dar desconto para quem realmente precisa. Por quê e para quê? O cliente já vai comprar. Talvez para quê e por quê é para fidelizar mais e ele continuar comprando. Mas é aquele que já parou de comprar há muito tempo. Será que o benefício não é maior? Então, o CRM te dá essas visões. Antigamente, não muito tempo atrás, qual que eram os meios de comunicação do varejo em geral, pet, qualquer um que seja? TV, rádio, carro de som, encarte e marketing, panfletagem tradicional. Isso tem um alcance longo, grande, mas não personaliza. Muitas vezes você está oferecendo a ração de cachorro para o gato, para quem tem gato. Então a gente tem que acertar em cheio, tem que falar com o cliente, porque o cliente está sendo todo o tempo com a atenção desviada, concorrida. Se você não falar a língua dele ali na pinta, você dificilmente consegue a retenção dele. A atenção é a retenção. Então aí vem o programa de fidelidade.
Porque aqui tem indústria para poder apoiar, mas precisa de ferramenta para escoar. Então, o que a gente pode esperar de um programa de fidelidade? Olha só que bacana. Desconto, preço 2, cashback, que traz o cliente de volta, com saldo, um período de expiração curto, de 30 dias. Pessoal, vocês estão vendo aí no identidade de cerveja, hortifruti, é porque a gente é especialista em supermercados e também pet. Essa apresentação aqui, agora que eu me observei que está no conceito de supermercado. Mas vocês entendem, se vocês estão inteligentes, dá para entender que se aplica também ao mundo pet. Programa de pontos, R$1 um ponto, trazer aquela ideia de continuidade. E aí troca por brindes, por exemplo, troca pontos, olha que bacana. E o check-in de vantagens? É um ativador, um único botão que ativa todas as vantagens do clube. Aí ele dá raspadinha, ponto em dobro, oferta surpresa, sorteio instantâneo, uma roletinha de prêmios. Então, são várias vantagens que o check-in vai aplicar para garantir o quê? Engajamento. Sorteios, a cada X reais de amigos, eu concorro a um ano de ração. Olha que massa. Para incentivar o aumento do ticket. E a raspadinha, que é bem legal. Amigos, está cheio de degustação, amostrinha? Tem, porque ela quer vender mais. Por que não colocar essas amostras, esses produtos, em raspadinhas digitais? Onde no meu smartphone, na tela do celular, eu vou raspar e ter a experiência da raspadinha. Por que é importante isso? Porque quem ganha um prêmio nunca mais esquece. Nunca mais. Eu me lembro uma vez que eu ganhei um coelhinho quando eu tinha 5 aninhos. Nunca mais me esqueci, um coelhinho. Ah, mas era um coelho. Já ganhei um picolé daqui bom, do palitinho premiado, não me esqueço também. O prêmio marca a gente. Raspadinha é excelente, uma excelente forma de engajamento. Indique um amigo, bônus de primeira compra, parcerias regionais, envolver o comércio vizinho ou veterinários para poder dar desconto no troca-pontos. E pesquisa de satisfação. Aí você pode perguntar mais do animal, perguntar mais do próprio tutor. Então, são coisas que vão além do cupom. Você vai conhecer o cliente mais do que ele compra até, porque você pode perguntar para ele diretamente o que você quer saber. Qual é a raça do animal dele? Eu tenho um papagaio. Se perguntar assim, qual é o seu pet? Papagaio. Qual é o nome dele? É Beth. De verdade, a Beth tem 35 anos, gente. Verdade isso. É o meu elo mais antigo com a minha infância, é um papagaio. Enfim, só pesquisa poderia te contar isso, que eu poderia comprar ração para aves, mas como é que vai saber que é um papagaio? Perguntando. Então, a riqueza dos dados, a informação, ela é preciosa. E aí entra o conceito que eu falei de nível de consciência. Existem 5 níveis de consciência. Quando eu falo nível de consciência em relação ao programa de fidelidade, é a descoberta do programa até a fidelidade total, que é onde todo dono de negócio persegue. Só que tem que entender o seguinte, se amanhã esse clube é implantado, o aplicativo é instalado e começa esses benefícios, qual que é o nível 1 de consciência do cliente? Nível 1 é a descoberta. É a abordagem do seu caixa. Quando ele pergunta assim, bom dia, cashback do CPF? Imagina o dono de pet lá, o tutor. Oi? Cashback CPF? Eu acho que a resposta automática é sim, né? Mesmo sem saber o que é, eu já quero. É benefício. O benefício está na pergunta. E aí ele fala sim. Ele sabe da existência, então, do clube. Ah, tem algo, mas não conhece muito bem as vantagens. É o nível 1, a descoberta. Descobriu. O nível 2 é a indiferença. É onde ele não se cadastra ainda. Ele sabe que existe lá oferta na ração, um desconto no banho e tosa, tem um sorteio ali aparecendo, umas raspadinhas, mas ele não se interessou a ponto de se cadastrar. Sabe os benefícios, mas não se cadastra. E o nível 3, adesão inicial. Aí a decisão de se cadastrar para obter as vantagens. Aí o dado entra. Mas no nível 1, nível 2, a gente deixa de digitar o CPF? Não. Bom dia, cashback no CPF. Já coleta o dado ali. Depois, quando ele cadastra, está tudo ali já, o histórico de compra. E aí sim, ele cadastra, mas não conhece os benefícios que tem no app. Todos esses que eu acabei de falar. Então, para que serve todas essas alavancas que eu demonstrei ali, desconto, cashback, sorteio, raspadinha, etc. Para elevar o nível de consciência ao 4, que é o aumento da percepção de valor por meio da experiência. Aí eu consigo ensinar para o cliente, nesse nível,
a diferença do premium, levar ele do básico para o premium, fazer com que ele tenha uma degustação de algo que ele não consome, aí ele experimenta, passa a consumir, senão você dá desconto para todo mundo da loja, você não acerta o cliente. E às vezes você acerta, mas não sabe se foi aquilo que você fez de marketing que deu resultado. Pode ser aleatório, não tem controle real. Quando você tem esse nível de consciência elevado, o cliente usa o aplicativo com consciência dos benefícios. E qual que é o nível 5? Aí é o melhor de todos, né? Olha aí quem tá aí. Fidelidade total. O cãozinho simbolizando a fidelidade total. O cliente se torna um defensor da sua marca, evitando o seu concorrente. Todo mundo quer isso. Quem que vai conseguir? O dono da melhor experiência. Quem se ligar no cliente, quem criar uma narrativa, criar um storytelling. Gente, é fácil. Você tá com o dono, com o tutor no balcão. Qual que é a dificuldade? É tranquilo levar um benefício ali, você ter todos os seus clientes cadastrados e literalmente na palma da sua mão, no smartphone deles. Isso é muito poderoso. Porque aí você vai fazer campanha depois segmentada. Olha só, a experiência do clube é retribuída com lealdade. Esse é o pulo do gato. Aí você tendo um sistema desse de fidelização, a Amigos vai fazer muita coisa. Ela consegue fazer muita coisa para poder te proporcionar condições para o seu cliente final, porque o dado alicerça isso, dá lastro. Aí a segmentação são várias. Por cadastro, hábito de consumo, frequência de compra, ticket médio, produtos consumidos, não consumidos, inatividade. Olha só, categoria, muita coisa se faz. Pesquisa, entender mais o hábito, automação de campanhas, deixar recorrente, fazer uma campanha por QR Code, que é bem legal, você faz o encarte com QR Code, uma super vantagem, imprime e distribui na região. E você sabe todo mundo que veio a partir desse QR Code. Incrível! E como é que conversa com esses clientes? Via push, SMS, módulo de WhatsApp, comunicação mais dinâmica, menos panfletagem digital, guardem isso, menos panfletagem digital, uma comunicação mais orgânica, mais do dia a dia, com curiosidades, com dicas, com você sabia, trazendo o cliente para perto, chamando ele, pedindo opinião também. Não é difícil, esse é o papel da tecnologia, facilitar tudo isso. São cliques que precisa. Qual que é o segredo, então? Atitude. No final, simplesmente mentalidade com ação. E aí tem todo relatório de métrica detalhado e histórico completo de relatório de campanhas. Esse é o alicerce do CRM com top clientes, que é ranqueamento dos melhores clientes por todo tipo de categoria. Bom, vou passar para o Franklin agora, que eu passei o conceito geral. Então, meus amigos, vou trazer aqui para a tela de volta. Recado final dessa apresentação rápida do conceito de nível de consciência. Isso serve para tudo. Para a venda em si. Vocês estão me conhecendo agora, ninguém me conhecia. É o nível de consciência do 0 para algum. E isso acontece na venda também. Então, quando a gente vai vender software, vender produto, vender serviço, tudo, nós, como bons vendedores, comerciantes, empreendedores, a gente tem que pensar assim, como eu elevo o nível de consciência do meu público em relação ao que eu faço. Aí tem várias coisas, a criatividade ela é infinita, mas pensar sobre isso, que o seu cuidado deve ser nesse conceito, elevar o nível de consciência do seu cliente para você poder vender mais. Exatamente, viu? Eu gostei bastante porque linka com o que eu falei, né? Fase 1, fase 2, fase 3, né? Porque na fase 1, que é o produto de uso, o cliente não tem muito conhecimento, ele quer preço. Quando ele eleva a consciência, ele já começa a ver vantagem. E aí tem aquele velho ditado, né? Quem por preço vem, por preço vai embora, né? Então, quando você cria esse relacionamento que a sua plataforma pode acontecer com o cliente, você cria aquele link que eu falei que é importante para o pet shop. Ele ter o link da fidelização. E aí esse cliente ele vai passar a nem mais, às vezes, cotar. Não que ele não deveria, mas ele começa a acreditar, começa a ter um relacionamento com a marca. Gostei muito aí.
Antes de eu pegar aqui, Lucas, só sobre essa questão do plano. Então, é possível no Cresce Vendas colocar o clube de fidelidade na parte de serviço lá? Como que funciona? Super funciona, na verdade, é onde mais funciona. Imagina, ao invés de dar um desconto no serviço, você dá um cashback. Vamos supor, R$ 5 de desconto você daria, ou R$ 10. Você dá 10 para voltar em 30 dias. Então, você já cria a recorrência na saída. Você já sai com a semente da volta. Legal, boa. E antes de eu pegar aqui, Chiquinho, eu vi que você já respondeu, né? Sim. Mas vou colocar aqui, porque vou colocar sua resposta também aí para o pessoal ver aí qual foi, né? Uhum. A Vitória falou um pouco aí sobre essa questão do relacionamento com a galera aí dos adestradores e tal. E você já respondeu aqui sobre a questão da feira, né? Vou colocar aqui também para, se você quiser Isso. comentar. Não, então, a Vitória tá. Eu falei para ela, ela falou com as adestradores, a gente tem sim relacionamento, a gente quer muito ampliar esse relacionamento, né, com os adestradores, treinadores de cães, e a gente vai estar na Pet South America, ela é muito bem-vinda lá. Eu sei que ela quer do Sul, a Fei Pet também é uma feira legal lá, que a gente já participou algumas vezes com o nosso distribuidor de lá, que é a Puppets, da Dona Elisete, longa data distribuidor da Amicus, mas a gente tem sim essa vontade de ir para o Sul. Vamos ver se ano que vem se concretiza de novo, mas venha nos visitar na Pet South America, tá? O seu Wood está garantido lá. Show de bola, pessoal. Valeu, Francisco. Vou pegar aqui então e daqui a pouquinho a gente volta aqui os três de novo para poder ver o que é. A gente bate um pouco de bola aí do que vocês já falaram até aqui e também respondemos aí o restante das perguntas que chegarem. Perfeito. Bora lá. Bora. Pessoal, para quem não conhece aí, eu sou o Franklin. Vou falar um pouco para vocês sobre o sistema de gestão aí, como que conecta tudo isso que o pessoal colocou aqui, né? Acho que é bem interessante aí, a gente está abordando aqui, falando, o Francisco trouxe essa visão, esse conhecimento de mercado aí, não só do Brasil, mas do mundo, né? Acho que é super valiosa esse tipo de informação, esse tipo de troca. Como agregar valor, como diferenciar produtos, né, e tal, tudo passa por isso aí, também pelo sistema, com a parte de gestão de compras, estoque, clientes e tudo mais, né. Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre como a tecnologia, né, o sistema se pode aí impulsionar. A gente está falando de tecnologia desde o início, né. Eu sou aqui do sistema Pet Moura, nós somos especialistas em sistema de gestão Pet Vet. Então, toda essa parte aí, todo esse ecossistema, né, que vocês aí precisam para fazer uma boa gestão de um negócio, passa por um bom software, né? Então, a gente está falando aí de o core do negócio ser a gestão e tudo que ele entrega aí ao entorno da solução. Todas as integrações, como, por exemplo, aí a integração com o pessoal do Cresce Vendas, tá? Sistema de PDV, né? Então, tem uma loja ali, o controle de estoque, o caixa. A gente fala de evolução da registradora, as maquininhas de cartão, o Pix, autoatendimento, aplicativo, totens, e programas de fidelização e marketing, né? Como vocês viram ali da parte do CRM. Relacionamento com o cliente, emissão de nota fiscal, venda online, link de vendas no WhatsApp, né? Então, a gente está falando aí de soluções que realmente vão de encontro à demanda desse novo perfil de cliente que nós temos, né? O cliente, ele quer comodidade, ele quer relacionamento, ele espera, ele tem essa expectativa, né, de que a loja, que o e-commerce, que o salão lá do centro estético, o pet shop, ele tem esse relacionamento com ele, né? Como vocês mesmo colocaram ali no chat, ali nas perguntas, ele tem uma expectativa alta porque o conceito de cuidado com o pet mudou muito, né? O tutor, lá atrás, lá na época lá que eu morava em sítio, o cachorro ficava no quintal, né? Hoje ele está no quarto, né? Ele está na sala, ele está dentro de casa, enfim, e é tratado ali como membro da família muitas vezes, né? Então, o tutor, sim, tem expectativa desse relacionamento, que o seu estabelecimento consiga enviar
as notificações referente à vacina, a recompra dos produtos, né, dos produtos de uso recorrente, como ração, areia, ali, que façam uma boa gestão dos pacotes, que mande um lembretezinho na data do aniversário do pet, que mande lá a notificação, né, para passar na loja, para pegar um brinde, para ter um desconto especial no aniversário do pet, que vá participar dos encontros ali de raças e tal, que vai fazer uma festinha de aniversário na sua loja. Então, tudo isso passa exatamente pelo sistema de gestão, passa pelo CRM, passa por controles ali que fazem muita diferença na hora de você ter esse relacionamento com o cliente. Então, como o Lucas bem explicou, a gestão de relacionamento com o cliente. Essa é a palavra do momento, pessoal. Então, os clientes, quando a gente chega para conversar, uma das primeiras coisas que chegam é realmente falar assim, eu quero ter ponto de fidelidade, eu quero ter cashback, gostaria de ter um link de vendas ou um aplicativo. Mas e aí? Como que está a sua preparação, como que está, como o Lucas bem colocou, o nível de consciência de você, quanto empreendedor, com relação à gestão do relacionamento com o cliente? Há uns anos atrás, né, por causa da pandemia, nós fomos muito demandados ali por alguns clientes, com o fechamento das lojas, estabelecimentos e tal. Foi a hora de colocar essa questão da gestão de relacionamento com o cliente em prática. E aí, qual foi o grande problema? Cadastro. Muitos lojistas achavam que estavam fazendo cadastro, que o time estava fazendo cadastro e tal, mas eles não tinham exatamente o gerenciamento desses cadastros. E o que aconteceu? A base de dados furada. Você quer montar uma lista para enviar uma promoção, para enviar uma campanha, para poder falar com os clientes que a loja está funcionando no delivery, estava entregando no televendas e tal. E quando foram lá para fazer a gestão do relacionamento com o cliente, tirar as listas, cadê os dados? Ou os dados estavam inconsistentes, faltando informação, ou simplesmente pouco cadastro. Isso por quê? Porque muitas vezes o lojista peca exatamente no ponto que é super importante, fazer o cadastro completo do cliente. Né? A equipe ser treinada, preparada para poder fazer essa interação com o cliente. E muitos tinham até, pasmem, né, medo de pedir os dados do cliente, porque o cliente passa na loja, compra ali rapidinho e tal, mas na hora de ir embora ele quer passar rápido pelo caixa e ir embora. Mas se perde muita oportunidade por simplesmente ignorar ali ou realmente ser ali não tão atento com relação ao volume de cadastro de clientes do seu estabelecimento, seja ele qual for, tá, pessoal? O que acontece? Por que você está pegando meus dados? O cliente hoje, ele questiona às vezes, né? Então, você precisa treinar a sua equipe para que ela consiga realmente fazer o trabalho dela, né? O que se espera ali. Mas precisa ter o treinamento. Ferramentas como a Cresce Vendas ajuda, porque você incentiva, você consegue dar incentivos ali para o cliente compartilhar esses dados. Mas caso não seja ainda a sua realidade, né, espero que seja daqui a pouco, né, Lucas, no final nós vamos falar aí alguma coisa bacana para o pessoal aderir, tantas soluções aí, os cupons que você já colocou, vou falar um pouco de uma condição aí para o sistema, mas a sua equipe precisa estar treinada para interagir com o cliente. Eu preciso explicar o porquê que eu estou fazendo aquela captação de cadastro. Como eu coloquei aqui no início, pessoal, o tutor, o responsável ali pelo pet, ele tem prazer em compartilhar os dados se você demonstra que vai ter um relacionamento bacana com ele. Então, olha, Lucas, vamos fazer o seu cadastro. Cara, por aqui eu consigo te enviar as promoções, consigo te enviar os cupons de desconto, consigo ter um relacionamento aqui referente aos pacotes de banho, ao retorno de vacinas, os dados da consulta, tudo a gente faz aqui via do WhatsApp. Pode ficar tranquilo, não vou ficar enviando spam para você. E, sabe, a gente consegue compartilhar os dados e preencher um cadastro quando a gente entende o motivo do que a gente está fazendo ali. A nossa preocupação hoje é ficar recebendo spam o tempo todo. A nossa proposta com a questão do cadastro é um relacionamento saudável com o cliente. Eu vou enviar para ele coisas que são relevantes para ele. E eu tenho ferramentas para que eu não envie promoções genéricas para esse cliente. Vocês vão ver aqui agora como que a gente sugere que vocês façam esse tipo de controle, tá bom?
explicando por que você vai ter os dados ali e faça a coleta dos dados, incentive o pessoal a fazer o cadastro. Com os cadastros, com os dados, e aí você vai ter a segmentação dos clientes. Vai saber exatamente quais clientes são tutores de cães, gatos, a raça, quais os produtos que ele consome ali, quais os serviços que ele realiza, né? E tendo segmentação, a gente vai saber ali, ó, produto, serviço, frequência, volumes de compras, aniversariantes do mês. Quem são os meus clientes? Você começa a ter dados, dados é tudo. Mas não importa, o interessante é ter dados e saber trabalhar os seus dados. Então, simplesmente ter dados não vai garantir que você tenha aí sucesso no seu empreendimento, né? Nas suas campanhas, enfim. Você precisa primeiro captar esses dados. Precisa lançar bonitinho toda a venda, todo o serviço identificado. E aí acontece a mágica do CRM, que é exatamente isso. Relatórios baseados em quantidade de atendimento, clientes identificados, aqueles que não foram identificados também, mas nós teremos os dados para que vocês possam trabalhar, né, dentro do seu estabelecimento com essas informações. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, eu tive 2.274 atendimentos e um ticket médio de cliente de 107,47. Eu tive 621 vendas identificadas, né? Mas olha só, a quantidade de clientes desconhecidos. Então, esse estabelecimento ainda precisa melhorar e muito com relação à identificação dos clientes, né? Total de clientes, percentual que só consomem produtos, por exemplo, ou só aqueles clientes que só consumiram serviços. E aqui a gente tem uma oportunidade incrível para trabalhar em cima, né? Sabendo qual é o percentual, quais são os clientes que só compram produtos, mas não fazem serviço, tenho ali como fazer um trabalho junto à minha base. Opa, preciso fazer uma campanha aqui, converter esses clientes que não fazem serviço aqui na loja. O que acontece? Né? Então, vou enviar um cupom, vou enviar um desconto, vou enviar um banho grátis ali para o cliente ter uma experiência e aí consumir ali um serviço, ter essa experiência do serviço e de repente começar a ver a equipe conseguir fidelizar. E o contrário também, né? Às vezes o cliente faz o serviço, mas não compra produto, precisa entender o que acontece. Será que eu não tenho o produto que ele costuma comprar para o pet? O que acontece ali que eu não consigo converter esse cliente? Então, os dados são muito importantes para isso. Os dados permitem também que você tenha um relacionamento diferenciado com esse cliente. Eu consigo saber se ele é um cliente que prefere ligação, se ele prefere receber uma mensagem no WhatsApp, se ele prefere ser comunicado via e-mail, por onde esse cliente chega no seu estabelecimento. Ele veio pelo Instagram, ele veio de um anúncio, ele veio de uma indicação. Então, todas essas informações são coletadas no ato do cadastro, tá, pessoal? Então, se eu estou cadastrando o cliente, faça algumas perguntas para ele ali, como que ele prefere ser contactado, como que ele conheceu a loja, quem indicou esse cliente. De repente, depois você faz um programa de indicação, porque vê que é um canal que rola bem para você, e consegue ali converter clientes dentro e com a ajuda da sua própria base de clientes cadastrados. Então, relacionamento e inteligência para poder usar esses dados a favor do seu negócio. E aí você tem estratégias, e são várias. O Lucas já entregou várias ali com relação ao Cresce Vendas. Aqui eu vou falar, e o que eu falei até agora, você pode aplicar amanhã. Você pode já hoje começar a rascunhar algumas coisas aí e fazer no seu estabelecimento. Eu quero cadastrar, ainda não tem um sistema? Faz a ficha. Faz uma fichinha lá, cadastra. Eu tenho um sistema aqui, é básico, talvez ainda não é específico como o Petmore aqui, mas né, vou analisar aqui, vou receber uma apresentação, mas enquanto isso eu quero cadastrar. Cadastra o cliente, né? Depois emita um relatório, entenda como que está a sua base. E aí você vai ter, com identificação do cliente e coletando esses dados e tendo aquela informação de frequência, exemplos de campanha. Clientes que são frequentes, ele compra a cada 15 dias, ele está sempre na loja ali. Você precisa agradar, você precisa manter por perto, precisa enviar as novidades com cuidado para não fazer spam com esse cliente, tá, pessoal? Se relacionar sempre, fazer pesquisa, solicitar indicações. Por quê? Porque é um cliente que está dentro da sua operação, que é um cliente que está fidelizado.
né? Clientes inativos. Esse cara não compra mais de 45 dias. Eu preciso entender por que isso está acontecendo. Manda lá uma mensagenzinha de saudade para ele. Manda mais uma oferta que faz sentido para ele, para ver se você consegue trazer. Eu brinco que às vezes a gente está um tempo sem pedir no iFood e eu recebo uma notificação push lá. Oi, sumido, um cupomzinho aqui para você. Oi, sumido, vamos comprar uma pizza hoje? Sei lá, eles estão sempre fazendo algo para poder te reativar, para poder que você consuma algo lá na plataforma. E a estratégia que funciona com eles, quando eles aplicam com a gente, né? É possível aplicar com os nossos clientes também. Então, isso são estratégias de frequência, tá? Clientes perdidos, 90 dias sem comprar e tal. Preciso entender o que aconteceu. Vamos mandar uma mensagem de saudade, mas uma oferta agressiva. A gente está falando de serviço aqui, porque serviço é mais fácil de você, de repente, conseguir trabalhar, dar um banho free, né? Grátis e tal, fazer algo bacana ali em cima. Mas pode ser que você feche uma campanha com o fornecedor, né? Conseguiu ali fechar algo bacana, tipo Amigos aí, o time da Amigos, vamos trabalhar aqui, estou pensando em fazer umas campanhas e tal, não sei o quê, o que vocês pensam aí? Contratar uma ferramenta igual o Cresce Vendas ou o Pet Moura, vocês vão ver aqui que te dá recursos para que vocês consigam trabalhar dentro de estratégias de CRM usando dados que são normalmente captados na venda, no serviço, no cadastro, né? E tudo isso funciona amarrado a um sistema, tá, pessoal? Então, a gente está falando aqui que começa aqui numa parte de serviço, no agendamento, e vai falar, vai cadastrar o tutor, vai cadastrar o pet, a raça, tudo bonitinho, vai fazer o agendamento ali para daquele serviço, então automaticamente essa informação já fica salva no sistema, que você vai enviar esse agendamento via WhatsApp, vai ter todo o controle, todo o histórico de serviço, de pacote, enfim, de vendas dos produtos e serviços. Isso é muito importante, independente do seu sistema, que vocês façam esse controle, tá? A gente quer te mostrar aqui um pouquinho de interface de funcionalidades aqui rapidamente dessa questão da agenda que te dá muitas possibilidades de utilizar, né? Então, tanto na parte de banho tosa quanto na parte veterinária, checklist, chegada do pet, taxi dog, enviar as mensagens via WhatsApp. E aí, tudo isso vira CRM, que a gente tem aqui também um CRM nativo do sistema. Então, todos os clientes cadastrados viram dados aqui. Eu consigo saber quantos pets tem cadastrados, tutores, pets ativos, total de vendas, média de atendimento, de tempo de atendimento, aniversário do tutor, aniversário do pet. A gente está falando de relacionamento, pessoal. O cadastro bem feito, ele te gera realmente dados valiosíssimos, que sabendo utilizar, converte em retenção de clientes e receita adicional. O cliente pode estar te trocando na compra de uma ração, na vacina de um pet, simplesmente porque você não se relaciona com ele. Já parou para pensar nisso? Você não conseguiu antecipar uma demanda de um cliente de produto de recompra, como ração, areia para gato, tapete higiênico, coleirinha, para combater ali os carrapatos, pulgas, enfim. Então, são tantas as possibilidades e a gente acaba deixando passar, né? Tendo todas as estatísticas também para você trabalhar com equipe. Eu acho que isso é super importante, porque você precisa entender como a sua equipe está performando. De repente, você está tendo ociosidade na sua agenda e você tendo lá os dados dos clientes, sabendo o porte, o tamanho, a raça e tudo mais. Você consegue fazer uma campanha em um dia específico, num período do dia específico, de repente mandar mensagem para esses clientes e falar, pô, você vai ter um desconto especial toda terça-feira no período da tarde, sei lá, você vai fazer uma campanha bacana para poder encher aquela agenda que está ociosa naquele período, né? E trazer alguns clientes que você tem interesse ali de também trazer para o seu negócio, né? Para trazer para perto de você, recuperar ali um cliente daquela fase anterior lá que está muito tempo sem visitar o seu estabelecimento, por exemplo. Para isso, você precisa de dados, né? Na caneta, na caderneta, na ficha, mas é difícil controlar, né? No sistema você tem isso mais fácil para fazer, mas você precisa ter controle, você precisa ter gestão, tá? E o que um bom CRM vai te ajudar, né? Então, seja um nativo no sistema, por exemplo, o nosso aqui, ele controla toda a parte de serviços,
produtos de uso recorrente, pacotes de serviços, vacina, aniversário, boas-vindas, pesquisa de satisfação. Como é bacana quando você tem uma primeira experiência no estabelecimento, seja de compra de serviço, no outro dia você receber uma campanha, uma mensagem agradecendo pela sua compra, pelo serviço que foi realizado e querendo saber como foi a sua experiência no estabelecimento. Isso é possível aplicar no pet shop, no serviço, na clínica, no hospital veterinário, onde for. Tá? Então, tem muitos recursos que fecham essa questão do uso de uma ferramenta, né, de tecnologia aplicada dentro do seu negócio. Pesquisa de satisfação, indicadores, média de avaliação, mensagens enviadas, campanhas promocionais, enfim, tudo isso é possível realizar de forma nativa dentro aqui do sistema de gestão. Né? Você saber os seus clientes que consomem produtos ou se consomem serviços, como eu coloquei naquele exemplo lá, eu consigo criar mensagens e mandar especificamente para ele, né? Para ele ter uma experiência de compra de produto ou uma experiência para realizar um serviço. Né? Então, vocês entendem que é possível aumentar muito o faturamento trabalhando bem a sua própria base de clientes? Não é? Às vezes o ouro está dentro de casa, né? Está ali para trabalhar, que são os dados, trabalhar com a sua base, trabalhar com informação, com inteligência, recuperar clientes e aumentar ticket médio com campanhas parecidas aqui, com esse exemplo simples aqui, de entender os clientes que compram produto, mas não realizam serviço, ou realizam serviço, mas não compram produto, por exemplo. Com a questão de lembrar o cliente, falar assim, ô Francisco, tô vendo, eu mando uma mensagem aqui, porque a primeira vez que o Francisco veio na loja, fiz o cadastro aqui bonitinho, perguntei qual é a ração que, né, ele pegou a ração ali que o pet dele costuma consumir, perguntei quantos dias mais ou menos dura ali esse produto, esse saco de ração, e aí o sistema já salva essa informação. Eu consigo saber e me antecipar enviando uma mensagem para o Francisco. Né? Se ele me falou que dura 20 dias, 5 dias antes eu já mando uma mensagem para o Francisco. Francisco, vai automatizada via sistema, vai no WhatsApp. Francisco, estou vendo aqui que a ração do pet está acabando, bora fazer o pedido. Né? Então, quer dizer, ele vai receber uma mensagem, a chance dele comprar comigo é muito maior do que se eu não fizer esse tipo de trabalho, se eu não tiver esse tipo de trabalho dentro da base. Né? Ele pode comprar, como às vezes acontece comigo. Eu estou viajando, a minha esposa vai comprar onde ela passar e ver ali que tem a ração e vai comprar. Se sou eu vou comprar sempre no mesmo estabelecimento, que eu já compro lá, já tenho cadastro, enfim, eu consigo passar e comprar. Fica mais fácil para mim passar lá e pegar a ração. Né? Então, tem esse tipo de campanha que você pode fazer para engajar. E isso pode ser aplicado, como eu já falei, em qualquer tipo de estabelecimento, pet, centro estético, hotel, clínica, hospital veterinário. Né? Os dados são muito importantes. O que você precisa ter ali? Saber trabalhar agendamento, vendas de pacote, recompras de pacote, assinaturas de serviços, coisas assim que são a venda de pacotes antecipados, né? Trabalhar com promoções, com produtos de uso recorrente, contínuos, igual falei, ração, areia, tapete higiênico, vacina, verificação, enviar mensagem de aniversário, aniversário do pet, aniversário do tutor, boas-vindas, pesquisa de satisfação. Isso faz uma grande diferença no relacionamento. Gente, fidelização e marketing. Você vai fidelizar o seu cliente, né? Fazendo campanhas, enfim, tudo isso que eu falei, e atento sempre às boas práticas, tá, pessoal? Boas práticas aí são regras de utilização lá do WhatsApp com relação a isso. Quando você trabalha bem aquela primeira fase do cadastro, você explica para o cliente por que você está captando o contato dele, incentiva ele a salvar o contato do seu estabelecimento lá no celular dele, né? Para quê? Para que você minimize problemas com relação ao bloqueio das mensagens, né? Você precisa incentivar que ele vai lá, e faça o cadastro, aceite receber as mensagens no WhatsApp. E tem uma grande vantagem nesse mercado pet. O tutor está sempre disposto a compartilhar os dados se ele sabe como vai ser utilizados os dados dele ali dentro da sua operação. Você vai colocar que é para esse relacionamento, não vai ficar enviando spam e não envia spam, tá? Como a gente mostrou aqui, todos os dados que são enviados via a mensageria do sistema, ou se você cria a lista de transmissão, ou que você faça algum controle de envio de mensagens, eu quero deixar essa dica para vocês, pessoal, não façam spam, tá? Trabalhem bem essa ferramenta maravilhosa que é o WhatsApp.
mas você precisa trabalhar bem. Eu não quero ficar recebendo mensagem 5 da manhã, 10 da noite, madrugada, enfim, todo dia, 3 vezes ao dia. Né? Não dá. Né? A gente está falando aqui de dados e campanhas que são geradas dentro de um propósito, dentro do nosso caso, dentro do próprio sistema. Aqui, a gente nem permite subir lista de números e criar lista por dentro do sistema, tá? Todas as campanhas são geradas com base em dados, informações captadas ali no cadastro e no dia a dia do uso do sistema e do relacionamento com o cliente, compras, serviços e tudo mais. Tá? Então, é a dica que eu dou para vocês aí também, além de utilizar essa ferramenta maravilhosa de maneira adequada, não faça spam, tenham cuidado com isso, tá bom? Muito obrigado, vamos voltar aí para colocar a galera aí na sala, vou deixar um tempinho aí também, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, quiserem aí a apresentação, tá? Podem ler o QR Code aí, mandar uma mensagem, a gente vai disponibilizar também aí para vocês. Deixa eu colocar a galera aqui na sala para a gente poder conversar um pouquinho. E aí, Franklin? Pô, muito legal, cara. Eu acho que tem uma coisa que fala, né? Os dados são um novo petróleo, né? E só que tem que tomar cuidado com os dados, né? Eu acho que tudo que não é verdadeiro, né? Acaba rompendo esse relacionamento. Foi o que o Lucas falou. Relacionamento, ele é feito passo a passo e de acordo com a fase de consciência do seu cliente. Não adianta você se relacionar com o cliente fase 1 ou fase 2, né, que ele falou, que é o cara que ali ainda está cético, da mesma forma que você vai com fase 5 lá, que é o cliente já fiel, né, é o brand lover, né, já é o cara que defende você aí, os consumidores da Apple aí. Então, eu acho que, na verdade, tudo gira em torno de uma coisa só. Que o pet shop, ele é o especialista. Com certeza. O pet shop, se ele não se posicionar como especialista, ou seja, de criar essa jornada no cliente, porque não existe essa jornada, por exemplo, dentro de um autosserviço. O autosserviço é ali. Produto, preço, produto, preço, produto, preço, produto básico, produto de entrada, necessidade imediata, peguei, levei, não tem o serviço agregado. Uma coisa que eu achei legal que você falou, Franklin, é oferecer produto para quem só consome serviço e oferecer serviço para quem só consome produto. Olha só, você tem ali, às vezes, clientes distintos com oportunidades distintas. Isso eu gostei bastante aí. E acho que é isso aí, né? Não tem uma bala de prata, né? É a soma do uso correto do sistema da Moura, do Cresce Vendas, de disponibilizar um produto de qualidade que só vai ter no especialista, que vai criar aí esse ambiente aí para o pet shop aí de pequeno e médio porte aí, ter protagonismo na loja aí, criar um cliente realmente fiel, né? Um cliente de consciência máxima aí, nível 5, um cliente que seja aí divulgador não só da marca dele como serviço e traga outros clientes, né? E o bacana, né, Francisco, que o pessoal já começou a colocar aqui algumas coisas que são importantes. Você já colocou aí, o pet shop especialista, ele visa relacionamento. E precisa visar relacionamento, né, Lucas? Você precisa entender como fazer isso bem feito com inteligência, cara, né? Tem estratégia para fazer isso. Por exemplo, o que eu coloquei ali da pandemia foi real, tá? O pessoal pediu ajuda para a gente quando a gente começou a olhar as bases dos clientes, muitos não negligenciavam cadastros, cara, sabe? Coisa assim que não dá, né? A gente realmente precisa preparar o pessoal para isso. Colocaram aqui sobre a questão da importância de observar alguns pontos, por exemplo. Mandaram a mensagem para uma tutora que o pet tinha falecido, né? Tipo, cara, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o luto das pessoas, ele é real, sabe? Então, assim, tudo que a gente for fazer com relação tem que tomar um cuidado máximo. E aí é o relacionamento, né? Tipo, olha, você tá sumida e tal. Ah, poxa, ligar, né? Poxa, infelizmente, tal. Aí lá no sistema já marcar lá, ó, óbito. Para quê? Para que aquele pet seja retirado da base de dados, para que não aconteça esse problema, né?
exatamente porque é muito chato. É a mesma coisa que eu receber campanhas de promoção de produtos para gato se eu tenho um cachorro, né? Tipo, não faz sentido. Ou o contrário, né? Ou mando uma ração de cães e gatos para o Lucas que tem pássaro, né? Por exemplo, tem papagaio, que é bem específico também. Campanhas com cliente, a galera tá colocando aqui de diferencial, de campanhas, promoções, clube. Tudo isso é muito importante. Quando fala em clube, Praia do Lucas. Fala aí, Lucas, um pouquinho a respeito disso aí. Clube de vantagens. O clube de vantagens como se diz, né? O varejo, de uma forma geral, ainda está entrando nessa onda. Se você for olhar bem, assim, no share do mercado do mundo pet, é menos pet que tem essa iniciativa. Então, o que a gente tem que pensar? A gente quer seguir a moda ou quer lançar a moda? E hoje está tão acessível, eu vou falar aqui abertamente para vocês, que a gente tem uma condição especial com a Moura, é só R$400 um sistema completo de CRM, com tudo isso que eu acabei de explicar, tendo esse respaldo da indústria, por exemplo, que o Francisco não me deixa mentir, de ter benefício para o cliente final, de ter sellout, essa recomposição de margem. Gente, essa é puramente, de novo, nível de consciência do dono do pet. De saber que é barato, que ele pode fazer, não é tão trabalhoso assim, às vezes acha que dá muito trabalho, não dá. É uma implantação simples e você tem um diferencial competitivo, você blinda a sua base. Porque daqui a pouco, vamos jogar real aqui, vê um Pets gigante monta 200 metros da sua loja, uma loja. Você não se preveniu, não se precaviu, não se blindou. Agora, se você oferece uma experiência personalizada, uma percepção de valor maior, você tem um contato, uma conexão genuína com o seu cliente, porque você fala realmente a língua dele, você está falando o nome do cachorro dele, da raça dele, aquele cuidado do aniversário do pet, se for o caso, pode perguntar na pesquisa, qual que é o dia do aniversário do seu pet? Ele vai falar lá, 20 de março. Beleza, 20 de março, parabéns pro Toy. Então, isso aí pode ir uma Cobase, Pets, quem for que seja. Vocês entenderam o meu exagero aqui? Não pega seu cliente. Mas ele tem que estar com esse nível de consciência elevado. Mas o seu nível de consciência tem que estar elevado em relação a isso também, para elevar o dele. E o nosso também. Então, nós já entendemos isso. Então, nós estamos passando para vocês. Agora, você tem que elevar o do seu cliente para poder vender mais. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. O cliente que ele tem um nível e outra, né? É o que eu falo, né? Em produto a gente fala, produto barato ele é legal na hora e ruim no futuro. Na hora que você compra um produto barato, ele fala, nossa, paguei baratinho, mas depois na hora que ele quebra, na hora que acaba, o cara, nossa, joguei meu dinheiro fora. O produto que é um investimento um pouco melhor, ele é igual uma roupa boa. Quando você compra, você fala, nossa, mas investi um pouquinho a mais, mas quando você usa lá 10, 15 vezes e a camisa continua igualzinho, você fala, putz, nossa, valeu a pena essa compra. E isso é a percepção do cliente. Porque quando você faz uma venda assistida, você vende o produto que ele precisa, ou você entrega o serviço que ele precisa, ou você dá a promoção que ele precisa baseado em dados, esse cliente, ele sai de lá satisfeito. Ele cria uma memória positiva daquele cliente. Exato. Fala, pô, fui bem atendido, comprei esse produto, pô, valeu a pena. Porque no final, gente, todo mundo quer coisa de qualidade. Ninguém quer coisa baratinha. O que eu digo é o seguinte, custo-benefício. Esse é o foco da Amigos. Ou seja, você entregar mais pelo mesmo valor. Então, você entrega uma experiência que, por real gasto, é muito melhor. Eu sempre falo a experiência, por exemplo, que eu falo de uma bolinha. Né? Você pega uma bolinha de vinil, você pagou R$10. Você joga pro cão, 3 dias depois acabou, o cão engasgou. Você compra um brinquedo, uma Crazy Ball mini Crazy Ball por 30 e poucos reais. Você joga lá, daqui 6 meses você vê a bola, vê seu cão se exercitando. Qual que criou um pensamento, um positivo maior? E essa imagem, ela vai agregando no pet, que é o que você falou, de blindar. Você vai blindando ele. Você blinda ele quando você indica um produto de qualidade, aquela memória positiva fica nele. Você blinda o seu pet quando você faz um programa de bônus e vai lá e chama ele, né, um clube, e o pet compra de novo. Você blinda ele quando os dados na Pet Moura tá tudo certo e você consegue oferecer o que ele precisa. Então, assim, não, volta a falar, não tem uma bala de prata, não. Ter o sistema, usar o sistema,
entender do produto, treinar, e é isso. E isso, cara, os grandes estão fazendo, né? Você pega aí, tá cheio de programa de fidelidade, recompra, cashback, e De assim, assinatura. assinatura. E assim, o pequeno, ele e médio, ele precisa começar, porque eu gostei dessa palavra, eu nunca tinha usado ela, blindar. Ele começa a blindar o pet shop. Porque o dia que aparecer o problema, esse cara fala, não, vou lá, porque lá é garantia, lá ele me indica o produto que eu preciso, lá ele me indica o serviço que eu preciso, lá ele tem um preço justo, não é o melhor preço, porque daí você não perde para Pets, para Cobase, mas você perde para o autosserviço, para o supermercado da esquina, vender o produto barato. Então, assim, eu acho que é isso mesmo. Mas acho que o que fica aí é blindar o seu pequeno e médio pet shop das ameaças futuras. Boa. Essa conversa é muito boa, né? Porque a gente está falando aí de produto, posicionamento, né? É importante você ter um bom posicionamento, né? Então, a gente brinca que quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém também, né? Exatamente. Então, você precisa ter um posicionamento bem definido do seu negócio, né? Então, uma vez tendo feito essa pesquisa, quando você abriu ali, ou agora você está vendo que precisa ter um reposicionamento, de repente você não está tão bem no momento, precisa entender o que está acontecendo, né? Para definir o nicho de produtos, o serviço, o tipo de serviço, qualidade de serviço, qualidade de atendimento, treinamento de equipe, né? Porque às vezes você tem as melhores ferramentas, os melhores produtos, mas não tem uma equipe bem treinada, bem qualificada e perde muita oportunidade ali. A gente está falando de relacionamento, não ser aquela galera chata, mas não ser aquele pessoal que o cliente entra e sai da loja e ninguém viu. Ou aquele que o cliente chega, pega um produto e ninguém tenta fazer uma venda adicional, ninguém tenta incrementar ali o ticket médio, ofertar ali na hora de um serviço, por exemplo. Sabe o que eu costumo dizer, Francisco? Que é a parte de serviço, a galera deixa muito dinheiro na mesa, no balcão. Cara, mas deixa muito. Porque, primeiro, às vezes o pessoal não sabe trabalhar com planos de pacotes de serviço, por exemplo. Verdade. Cria um plano fixo, não dá oportunidade de, na hora de vender o plano. Às vezes são 4 banhos e uma tosse higiênica e uma hidratação. Acabou. Aí o cara perde a oportunidade na hora da venda. Pô, o Francisco trouxe aqui, é um Golden Retriever, um cachorro lindo, maravilhoso. Só 4 banhos padrão? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir um desse banho aqui. E Francisco, tenho esse banho especial, cara. Ele merece, não merece? Olha só. Colocar um banho especial, cromoterapia, um shampoo, uma hidratação, um negócio, sei lá, sabe? Cria um produto diferenciado. Pô, se você já está comprando um pacote, você já está disposto a investir. Eu pego ali de um pacote que de repente estava custando, sei lá, um exemplo, R$150. O simples fato de eu colocar um banho especial, ele vai para 180, 190. Verdade. Aumenta o ticket médio. Cara, oportunidade de ouro para fazer isso. Isso é a equipe treinada que faz, tá? Né? Então, assim, a gente consegue ofertar esse tipo de controle de personalização de venda na hora da venda do pacote, cara. Isso pouca gente tem, pouca gente faz, né? E essa questão do produtos recorrentes, cara, acontece muito. Acontece demais. Pô, o cara compra lá, é cliente da loja, você não se relaciona com ele, deixa comprar em outro lugar. Treinamento de equipe, né? Então a gente vai lá, produto, posicionamento. A gente brinca aqui, tecnologias são pessoas, processos e tecnologia, certo? Para funcionar, precisa estar tudo muito bem alinhado. Então a gente tem o melhor recurso, mas tem que ter um time ok para poder usar, né? E às vezes é um gatilho simples, cara. Eu vou contar uma história aqui que eu conto em todo lugar. Pô, chegou um pet shop pequenininho. E, cara, comprava caixa de 20 fontes fechada, né? Todo mês. Cara, deixa eu ver. Olhei no Instagram lá. Um dia eu fui visitar. Falei, tudo bom, sou pet shop. Falei, cara, como você vende? Então, eu falei, não. Quando o cara fala que tem gato, eu falo, sabia que a fonte evita o problema renal do seu gato? Você gasta agora para não gastar depois? Só isso, mais nada. Ele só falava isso para todo mundo que tinha gato. Ou seja, entrava um cara lá com gato, se não tinha fonte, comprava com ele. E então você vê assim, é um gatilho. E outra, é teste, erro, acerto e vai moldando. Você vai criando uma narrativa
como essa narrativa de venda da fonte, o cara tem gato, pô, você sabia que se você tiver uma fonte, você vai estar evitando um problema futuro renal do seu gato, porque todo gato não gosta de beber água parada, ele gosta de água corrente e tal, putz, fez a venda da fonte, o cara vai criar isso com banho de cromoterapia, ele vai criar e aí ele vai aumentando o ticket. Vai ter coisa que vai dar certo? Vai ter coisa que vai dar errado. Só que aí ele vai moldando. Então, ele é sempre um pouco melhor amanhã do que era hoje. Um pouco melhor amanhã do que era hoje. E ele vai se blindando aí e vai criando aí esse relacionamento. Mas muito bacana. Essa é só para o Lucas fazer aí a parte, e a gente já ir caminhando aqui para as considerações, né, Francisco? Um dia desse aqui, conversando com o Lucas, a gente finalizou a parte da integração, colocamos os clientes aí, piloto, para rodar, né? E ele veio dar o treinamento para o time, né? Então ele falou, pô, tem a raspadinha, tem a parceria com o seu fornecedor para você fazer campanhas promocionais. Você tem capacidade, dificuldade de captar cadastro? Fala aí, Lucas, com ponto isso acaba, né, cara? Porque quem imaginou que supermercado, cara, o supermercado ele não dava seus dados no PDV até poucos anos atrás. Você passava lá, meu, queria sair correndo do supermercado. Mas agora você tem roleta, tem um monte de coisa, tem cashback, tem pontuação em dobro. Se eu cadastro lá, porque eu quero ganhar, eu quero participar dessas campanhas, né, Lucas? E dá para replicar sucesso no Pet, né? Antigamente era muito caro, né, Franklin? Era uma ferramenta que isso aí era meio até elitizado, assim, só grandes players tinham esse tipo de ferramenta que ela era realmente cara. O processamento de dados era caro antigamente, a gente sabe que hoje cloud barateou muito. Então, por isso que popularizou. Então, em termos financeiros, está acessível, mas eu acho que muitos donos de pet ainda têm uma crença que é alto, que o custo é alto, que é difícil de operar. Na verdade, são só falta de informação mesmo de como funciona, que na hora que entende que é fácil, que é barato, que traz venda, que traz diferencial competitivo, que vai trazer modernidade e inclusão digital, ele percebe, por que eu não comecei antes? Arrepende de não ter começado antes. Mas é isso, né? Se o seu nível de consciência está chegando agora, aproveita e já dá um passo. Não adianta nada você ter a consciência e não agir, né? Aí não acaba não sendo muito inteligente. Então, a gente que é empreendedor, inteligente, batalhador, quer crescer, chegou o conhecimento, a gente aplica. Então, a gente está aqui nessa live justamente para facilitar para vocês todo esse entendimento, algumas chavinhas para virar, a importância disso tudo. Então, são informações preciosas que no futuro, tenho certeza que cada um que assistiu, que colocou um CRM em prática, que trabalhou com amigos, com amor, com Cresce Vendas, vai entender toda essa mensagem de hoje. A importância dela para o seu futuro é vital. É isso aí. É isso aí. Quem não está atento a isso, né? O mercado passa por cima, né? Eu vejo que aquela pet shop antiguinha, da caderneta e tal, ela tá com os dias contados quando chega uma gigante aí do lado. E... Galera, a gente vai estar, né, Francisco, aí com todo mundo Pet South America chegando aí. Tamo junto. Vamos fazer a chamada logo, porque a gente já quer garantir a galera lá visitando a gente no stand, né? Lucas vai estar lá com a gente no stand. Nós estaremos apresentando. Vá lá conhecer a aplicação, o aplicativo e tal, ver pessoalmente ali como funciona. Mas não precisa esperar se você já entendeu, já viu que você precisa das soluções. Chama no site lá, já solicita uma apresentação, tá? Chama petmoura.com.br, né? Vai lá no Cresce Vendas e lá o time vai caminhar com uma apresentação. E lá no stand na Pet South America nós estamos com condições ali bem legais também para que vocês possam estar saindo de lá com a solução. E Amigos, Francisco, o que a Amigos vai apresentar? Amigos, estamos lá, né? Mais uma vez aí, acho que é a 18ª vez que a gente está. E vamos estar lá com novidades, cara. Estamos com bastante novidade, né? Na fase 4 aí, que são os naturais, né? O Wood já é um sucesso, que é o mordedor, o Wood Amigos, mordedor da madeira do café. Nós vamos estar com outras novidades lá, nessa linha de naturais, lançamentos. Vão lá conhecer e vamos estar lá conversando, fazendo um relacionamento com a Vitória, com adestradores, veterinários, clientes. Estão todos bem-vindos lá para conhecer esse mundo do bem-estar animal, que une alimentação saudável, hidratação e enriquecimento ambiental, que é o exercício físico para o seu pet. Massa, isso aí. Lucas, estamos finalizando então. Manda a mensagem final aí para a galera.
Pessoal, foi um prazer bater esse papo com vocês. Nós vamos estar aí no evento. Só não sei pronunciar. The Pet South America? Como é que é o nome? Eu, Franklin, Francisco? O Francisco que manda muito no inglês. Fala aí, Francisco. É Pet South America. Ah, não, então tá certo. Então, beleza. Entendi certo. Só para não dar uma bola fora, né? Então, isso mesmo. Vou estar lá com vocês. Vai ser bem legal de eu conversar pessoalmente. E o interessante é que lá nós vamos ter a oportunidade de mostrar na prática esse aplicativo. Como que seria a jornada do cliente. Então, aqui foi só a teoria mesmo, a prática a gente vai poder se encontrar lá e fazer algumas demonstrações no próprio evento. Então, conta com a gente, Moura, amigos, tamo juntão, pessoal, público aí, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Depois, sigam lá, @Amicus Inovações, vamos ter cortes, vamos ter aí mais informações desse evento e estamos no aguardo de vocês no nosso stand na Pet South America, no stand da Moura lá também. Um grande abraço. Um grande abraço. Valeu, Francisco. Valeu, Lucas. Obrigado aí pelo convite, viu, Francisco? Muito bom. Tamo junto, muito Até bom. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Obrigado a todos aí pela audiência, pessoal. Estamos finalizando por aqui. Qualquer coisa, esperamos vocês aí interagindo nas redes sociais. Sigam lá Pet Moura Oficial, Amicus Oficial, Cresce Vendas. E o site, se vocês quiserem a apresentação do sistema aí, nós teremos condições especiais também para vocês aí, tanto Cresce Vendas, Pet Moura e a Amicus. É só fazer contato com o time do Francisco aí. Abraço, até a próxima. Boa noite.